Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Ai, gente, hoje eu vou querer um frango com bacon e um molhinho de arruda pra trazer boas energias. Hoje eu vou querer um espetinho de picanha completo. Ô, delícia. Eu espero que saia uma delícia. Eu estou com bastante fome. Eita! Eu sou Dandara Farias Eu sou Camila Rodrigues. e acabamos de chegar no No Espetinho de Espetinho de Quinta. Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez no Espetinho de Quinta, aqui pela Rádio FT FM e também no Spotify e YouTube, @Espetinho de Quinta. Sigam a gente! Então, gente, já falamos aqui algumas vezes que nós somos a geração do tem que, né? Tem que ter isso, tem que formar nesse curso, você tem que fazer aquilo, você tem que estudar isso, tem que passar nesse concurso, você tem que viajar assim, tem que ter tal carro, tal casa. Tem que o quê, né? A gente quer que tudo seja como a gente quer. Criamos a imagem ali da vitória, né? Vitorioso, o super-herói, sustentada em expectativas gigantescas. Podem ser nossas, da nossa família, dos grupos que a gente vive. Muitas vezes essas expectativas são completamente afastadas da realidade, um afastamento quase abissal, né? Por que será que é tão difícil alinhar expectativas? E por que que isso tem talvez impactado tanto nos nossos processos aí, ou de amadurecer, de adultecer e de conquistas, né? Eu sempre jogo essa bola pra Camille Xinguari. A expectativa é grande, A né? expectativa é grande sempre. Amiga, com relacionamentos amorosos, quando a gente tinha 12 anos de idade, 14, e queria casar com um menino que a gente deu o primeiro beijo, né? E a expectativa que foi bem quebrada. Mas quando chega na vida adulta, que a gente vê que nós também temos a nossa forma de pensar, né? Sim. E que, como você falou, vai ser quase sempre diferente do que esperam da gente. Do que nossos amigos esperam da gente, do que nossa família espera da gente, no nosso emprego também. Às vezes, nosso chefe não, entre aspas, não coloca tanta fé na gente e a expectativa dele não é tão boa e a gente o surpreende. Ou então, às vezes, vai no barco dele, né? E acaba não evoluindo. Sim. Não acreditando em si mesmo, né, amiga? Eu também concordo. Acho que nós somos, sim, estruturados desde o início sob expectativa. Acho que não existe ser humano sem criar expectativa. A gente é um pocinho aí de expectativas sobre os outros. Muito do que a gente vira, que a gente se transforma, tá estruturado nisso, com toda certeza, né? Acho que a gente já até falou aqui em outros episódios, nós temos influência, né, da nossa família, na escolha do curso que a gente fez, na escolha da área, na escolha da carreira. Eu, por exemplo, minha mãe, ela tem uma tristeza na vida, que ela queria me ver de branco, trabalhando em hospital, e eu vim trabalhar em um hospital em 2021, mas eu não trabalho na área assistencial, não tô lá de jaleco, né? Então, assim, são expectativas que são criadas sobre nós mesmos e que às vezes é um pouco difícil ou a gente lidar ou a gente perceber que talvez aquela expectativa não é nossa, né? E às vezes a gente passa a performar o que essas pessoas estão esperando que a gente seja. A gente fica preso nas expectativas dos outros. Dos outros, porque a gente fica ali, não, peraí, esperam isso de mim, não, então deixa eu ir, deixa eu fazer, né? Não, pensam que eu vou agir assim, então eu vou agir assim. Tenho que agir assim. Tenho que agir assim. Porque a gente acaba replicando, né? A gente, não, é esse o caminho porque eu tô vendo quem eu admiro fazer. Então é isso que eu quero. Ou quem eu admiro me indicar. Isso. Então, o melhor lugar vai ser esse, então eu vou. Não tem como eu errar porque fulano passou por esse caminho. Aí você admira muito aquela pessoa e fala, não, tenho que seguir aquele manual de instruções, né?
Senão, o que eu fizer tá errado. Vai dar errado. Aí eu vou quebrar a expectativa do outro e me sentir mal porque quebrei a expectativa do outro. E não pelo fato de eu não ter feito aquilo lá, né? E ter feito o que ele esperava, e ter feito o que eu desejava. O que eu desejava. Né? Eu falei que não existe ser humano sem expectativa, gente, porque nós somos seres humanos desejantes, né? Eu entrando aqui como a minha psicologia de gaveta, de livro de cabeceira, mas nós somos pessoas desejantes, e para você desejar, você tem que esperar algo de verdade, né? Só que aí chega, às vezes, um ponto que você tá fingindo ser algo que esperam, né? Justamente, ou para você não frustrar pessoas muito importantes na sua vida, como seus pais, né? Seus familiares, pessoas que têm ali um lugar muito importante para você, ou para você não ser julgado, para você não ser... Não se colocar num holofote de críticas, né? De crítica e falar, tá vendo? Se tivesse feito como eu falei, se tivesse feito assim, assado. E aí a gente às vezes não consegue bancar isso, né? Porque de fato não é fácil. Não é fácil. Se a gente parar pra pensar e às vezes você quiser viver uma vida completamente aleatória e fora do que é do certinho, do convencional, não é fácil. Não é fácil. Tem muito julgamento, tem muita coisa em cima, tem muita pressão, Sim. né? Exige um abandono muito grande, uma renúncia muito grande. Mas, ao mesmo tempo, se a gente também não consegue viver nesse quadrado. Eu tenho conhecidos, assim, vem na minha cabeça vários nomes que eu não vou poder falar, né? Porque minha advogada me Trabalho proibiu. com nomes. Que a pessoa vive o reflexo que os pais queriam. Só aquele caminho vai dar certo, então os outros vão dar errado. Só que o que acontece? As pessoas que a rodeiam, além da família, dos amigos, a pessoa também tenta mudar. Porque ela começa a reproduzir o que ela vê dentro da família, dentro da casa dela, né? Sim. E muitas vezes ela leva isso pra parte sentimental, ela olha aquilo lá e fala, não, só o modelo dos meus pais deu certo. Então, se eu não encontrar um esposo que nem meu pai por mais que ele tenha defeitos, eu nunca vou ser feliz. E às vezes aliás, se eu não encontrar também um namorado que é o sonho dos meus pais, eu nunca vou ser feliz. E aí, quando ela encontra uma pessoa legal, ela não se permite viver e saber se aquela é a experiência que ela quer. Porque pode até ser, né? Pode até ser o que o pai dela tá falando, o que a mãe dela quer. Mas ela precisa viver, entender e juntar o que eu quero com o que eu vivi e ver se é realmente isso. Se converse. É isso, se conversa mesmo as duas situações. Porque o que mais acontece é a gente, sem experimentar, sem viver experiência nenhuma, ter um modelo do que é perfeito e viver uma vida ignorando as nossas próprias vontades. Sim. Achando que isso não vai refletir no futuro. Em todo o resto. E como é difícil isso, né? Eu vejo, assim, que é muito difícil. Eu, assim, gente, eu sou uma pessoa muito rebelde. Minha mãe tá ouvindo muito esses episódios e ela vai concordar comigo. Então, eu sou muito rebelde mesmo, de eu vou fazer porque eu quero. Mas eu sei que isso não é comum, não é convencional. Principalmente porque quando a gente fala de família, os nossos pais são os nossos super-heróis, né? Sim. São as pessoas que a gente tem ali, geralmente em alto escalão na nossa vida. Então, você nem quer frustrá-los, né? Deixá-los desapontados, você nem quer deixá-los desapontados e quer entregar para eles o que eles desejam de você. Porque a gente quer, ser o filho preferido, a gente quer ser o filhinho com a estrelinha na testa, a gente deseja isso. Você quer fazer os seus pais felizes, né? Aí chega num momento que é muito difícil mesmo você quebrar ali esse vínculo de ser o reflexo do que eles desenharam. Como a gente falou, lá na barriga da mãe tinham duas pessoas pensando, vai ter o cabelo de que cor? A pele de qual cor? O olho, eu quero o olho verde. Eu quero que tenha. Eu tenho uma amiga, ela vai me ouvir, ela falava assim, eu não quero meu pé, porque meu pé é feio, tem que ser o pé do meu marido, mas a mão tem que ser a minha, porque a mão dele é feia.
Olha como desde sempre a gente carrega expectativa de outras pessoas. Essa semana viralizou, né, o vídeo da mãe no Chá Revelação, que ela queria um menino. Um menino. E saiu que ela ia ter uma menina. E ela ficou assim. Gente, eu era um menino, tá? Minha mãe queria Ulisses. Ia ser Ulisses porque ia. E eu sou de um tempo que não tinha ultrassom morfológica. E quando fazia ultrassom no interior do Tocantins, minha filha, era uma vida. E muitas das vezes não via, assim, questão de sexo, com certeza. Então eu era pra ser Ulisses. O enxoval amarelo. O enxoval amarelo. E minha mãe queria, tal. Até que viram no final da gravidez que eu era menina. Então foi uma quebra de expectativa, né? Mas é isso, assim. Olha como é forte. Sim. E além da relação familiar, tem também as amizades, né? Nossa, e as afetivas. As afetivas. Acho que ninguém, assim, não conheço nenhuma pessoa que tenha entrado numa relação afetiva sem expectativa. E isso é muito difícil, porque acaba que a gente apaixona pelo ideal, pela pessoa que você criou dentro dessas expectativas. E chega um ponto que você conhece o real. Já né? dizia Marília Mendonça, né? Me apaixonei pelo que eu inventei de você. E é muito verdadeiro isso. E com as amizades, é aquela coisa. Você tá ali no grupo de amigos e tudo mais, e você não quer deixar de ir para aquele lugar. Ou então você não quer agir daquela forma que seus amigos estão indo. Como que eu vou... estar com essas pessoas que são importantes pra mim. Sim, e mas sem invadir os seus limites, né? É muito difícil, mas ao mesmo tempo, se você não fizer isso, você vai se perdendo vai também. se perdendo. Que é onde talvez leva um ponto. Quando a gente só quer cumprir com as expectativas das outras pessoas, a gente se perde. Sim. Né? Você vira um espelho. Você deixa de ser você. Você tá sendo outras pessoas. Perde sua individualidade. Perde a sua individualidade. Escutou o episódio 4. Olha os easter eggs aí. O conforto de ser quem a gente é e o desconforto de saber dizer não pro outro. Exato. Né? E talvez é nisso que mora a dificuldade de você frustrar as expectativas das outras pessoas, porque é desconfortante mesmo, né? É ruim você não ser o que esperam. É complicado. E às vezes até você entender que você de fato ou tá performando ou tá... Você parar e olhar assim, peraí, eu tô aqui porque eu quero ou é porque esperam de mim? Eu tô fazendo isso, eu tô reagindo dessa forma, é porque sou eu? Ou é porque é o que esperam que eu seja e que eu faça, né? Eu às vezes me pego muito... Esperam sempre de mim comportamentos muito maduros. E aí hoje eu tenho questionado que eu tive momentos em que eu tinha que ter feito, minha filha, o escarcéu, feito o regaço, show mesmo, show completo. Eu tive esses momentos, eu já tive, não é que eu nunca tive não, eu já tive. Mas eu tive outros momentos que eu deveria ter feito isso pra externar mesmo emoção, externar sentimento, externar tudo, e não fiz. E aí hoje eu percebo que eu não fiz, não era porque eu não senti, foi porque eu tava tendo que ser aquela pessoa muito madura. Não, mas peraí, como eu vou me comportar aqui? E aí eu me comportei de acordo com o que esperavam de mim, e não com o que eu sentia. Com o que eu achava que deveria acontecer. Além da nossa postura, amiga, vou fazer realmente uma mistura dos nossos episódios passados para falar sobre isso. Sobre a nossa aparência física. Esperam de nós mulheres a perfeição. Unha feita, sobrancelha feita, cabelo arrumado. Não, e fora a aparência física, temos aí uma linda mulher, né? A mulher que foi transformada por aquele homem, que coisa linda. O diário de uma princesa. O diário de uma princesa, que você pega a outra que escovaram o cabelo da menina. Escovou o cabelo, tirou a sobrancelha pra ser uma princesa, porque tirou pra ser... o óculos, você só pode ser princesa desse jeito, você só pode ser uma mulher aceita na sociedade se for usando Gucci, Dior. E você só é vista assim, e né? Só é vista assim. E nisso a gente aprende o quê? A odiar o nosso próprio corpo. Sim. A criticar nós mesmas. Gente, é muito mais difícil pra gente falar um não
Mas o mais fácil é o quê? Falar que dizer não pra nós mesmos. Isso a gente cresce sendo assim. Se você não é aquele padrão perfeito, você que tá errado. E né? não o padrão, né? E não o padrão. Mesmo se você ser feliz fora daquele padrão, mesmo se você estar saudável fora daquele padrão, né? Mesmo que o padrão te adoeça, mesmo que o padrão te coloque numa situação completamente vulnerável, mas é melhor você estar no padrão, porque é a expectativa, porque é o desejo, porque é o que tudo tá lindo, é o que tá na internet, é o que tá nas redes sociais, do que você ser quem você deseja. Amiga, você falou uma coisa antes de começar o podcast, que foi dessa questão de você pode até estar bem, internamente bem, mas algo externo vai te incomodar, porque vai sempre ter alguém que vai te falar assim, mas por que você não é assim? Por que você não é que nem as outras pessoas? Você começa a medir com a régua de outras pessoas. Que aí que quando a gente estava conversando, entramos nesse ponto mesmo, antes de gravar o episódio. Você está bem naquela situação, você está feliz, você está tranquila, tá tudo ok. Mas em algum momento uma pessoa muito importante te disse que aquilo não era certo. Colocar exemplo assim, concurso, trabalho. Vamos mais exemplo de trabalho com essas mulheres trabalhadeiras. É um pedido de socorro. Por favor, meu olho SOS. Mas assim, não, você tem que fazer esse concurso, ganhar X e tananã. Aí você percebe que você não é a pessoa que tá afim de estar nesse concurso, ganhar isso aqui e tá em determinada cidade. Às vezes, quando você presta concurso, você passa em qualquer lugar. Você tem que estar disposto a ir para qualquer lugar para onde você passou. Nem sempre você está disposto a isso. Nem sempre você tem desejo disso, de ir para o interior, ou vice-versa. Tem gente que quer estar no interior e tem que ir para uma cidade grande, né? Sim. E então, será que vale a pena, né, você viver essa expectativa dos outros e se colocar numa situação que às vezes você olha, gente, por que eu tô aqui mesmo? O que eu tô fazendo aqui? A troco de quê, né? A troco de quê? Porque você chega lá, porque toda dedicação tem um resultado, né? Então, às vezes a pessoa acaba até passando, mas e quando chega lá? Ela vai reconhecer essa vitória ou ela vai esperar o reconhecimento de fora? Sim. Né? Como que ela vai ver aquilo? Como que ela vai... Eu digo, eu tenho uma dificuldade com questão de expectativa com os outros. Eu tenho. No trabalho, com amizade. Sofri muito disso com amizade, demais. De eu imaginar que uma coisa vai acontecer de tal jeito e ela acontecer de outro. E eu ficar, meu Deus, sofrendo com aquilo. Mas até você entender que não dá pra você querer que a pessoa seja como você quer que seja. Nem a pessoa vai trabalhar como você quer que trabalhe. Às vezes eu programo um projeto, né? Eu mexo muito com projeto, tarefa, assim, essas coisas. Tenho na minha mente como vai acontecer isso, aquilo, tananã, vai ser lindo, perfeito, maravilhoso. Chega lá, não acontece exatamente como eu esperei. Como eu sofro com isso? Eu sou uma pessoa que sofre com expectativas. Eu sou essa pessoa. E eu tento, hoje eu tento conseguir alinhar e entender que a pessoa não sou eu. Eu faria diferente. Realmente eu faria, porque eu sou eu, o outro é o outro, né? O outro é o outro. E que o que eu imagino não é como vai ser executado. Sorte de quem consegue isso. Porque eu acho que eu consegui pouquíssimas vezes na vida, gente. Amiga, disso eu puxo pro gancho de excelência e perfeccionismo tem uma diferença muito grande. E no caso, o erro é buscar o perfeccionismo em tudo. Isso. A gente querer... E é o perfeccionismo da nossa cabeça. Da nossa cabeça. Não é o que não é de ser perfeito, é o que você considera perfeito. E realizar as coisas com excelência, sim. A gente tem que se propor a fazer uma coisa bem feita. Mas você também não precisa mover mundos e fundos, sendo que ela é executada de outra forma, pode ser bem feito também. Sim. Né? Então, saber equilibrar isso. Domitila Barros,
Em que isso afeta Domitila Barros? Domitila Barros disse no BBB, assim, que a crítica, você não critica a pessoa, você critica a expectativa que você tinha sobre ela. Então, quando você critica... Gente, isso foi uma aula, assim, Domitila falou 2 linhas. E isso foi 3 tapas na minha cara. Mas muito mesmo. Tanto é que eu tô trabalhando muito pra eu ser uma pessoa menos crítica no trabalho. Me organizando melhor. Porque, de verdade... Aí eu falei, gente, eu critico o que eu espero. Eu não critico a pessoa. Eu critico o que eu esperava que a pessoa fizesse. Só que o que acontece? Essa expectativa, ela me adoece. Ela acaba gerando sofrimento ela me faz sofrer. Porque aí eu fico, ai meu Deus, eu queria que fosse assim. Aí às vezes você pega uma coisa que foi feita num grupo, aí você pega e vai refazer sozinho ou ajeitar sozinho, aí você acaba se sufocando, descumprindo com outros prazos de outras coisas, algumas tarefas. E outra, gente, é com essas diferenças aí que as coisas vão se enriquecendo, sim. Né? Que tem, assim, nessa diferença que a gente consegue ter várias nuances. Porque se tudo fosse igual, se todo mundo fosse igual a mim, que mundo que ia ser esse? Que sim. Graça que ia ter? Amiga, eu tinha muito isso na questão do estudo. Tinha que ser tudo perfeito. Uhum. Se eu não tivesse fazendo meus resumos todos coloridos, com cores, com canetinhas diferentes, pra mim eu não tava estudando. E isso ficava na minha cabeça. Aí, ou seja, eu perdia muito tempo buscando a perfeição. Aí eu falei assim, gente, eu não tô evoluindo em nada. E isso eu aprendi muito na terapia. Ano passado, até a minha psicóloga falou assim, você já prestou atenção que mesmo você não fazendo o perfeito que você queria, as coisas aconteceram? Porque a gente não tem o controle de tudo. Eu falei isso no último episódio e repito. Nós não temos o controle de tudo. A única coisa que a gente consegue mudar nesse mundo somos nós mesmos. Sim. Não adianta. Você viver querendo que... mas por que fulano não teve a reação? Eu tava linda e eu fui naquela festa e não olharam pra mim. Né? Gente... E aí? Joguei assim aleatório, mas... são coisas simples, assim, que vai afetando a pessoa. Aí vai ficando na cabeça, né? Você vai juntando tudo aquilo na sua cabeça e tem uma hora que você explode. Ou você desiste de até querer se fazer bem, né? Do seu bem-estar. Porque fala, de qualquer jeito serve. E você acaba desleixando mesmo. Ou então, você se torna um ser humano insociável, né? Porque, com medo de tudo. Com medo de tudo. Aí acaba que ou fica nessa expectativa muito alta, sua consigo, mas a gente tem que entender que a nossa expectativa, ela sofre influência de outras pessoas, ela sofre influência do meio que a gente vive, né? Aí se você fica nessa expectativa, às vezes você fica esperando ficar tudo tão perfeito para que algo aconteça, e isso não existe. Se você esperar tudo ficar perfeito, você vai ficar parado. A gente já falou isso aqui em outros momentos, né? Em outros temas. Se você esperar o lindo, perfeito, maravilhoso, você não vai se movimentar. Você não vai pra frente. E aí é onde a expectativa te trava. É onde você fica olhando só pra expectativa, pro que pode ser, porque a expectativa é o que pode ser. Te trava. Mas tem o lado bom, né? De criar expectativa. Que às vezes, quando a gente consegue equilibrar, né? Administrar essa expectativa, que ela não vire um ponto de ansiedade, um ponto de sofrimento, ela consegue ser algo que vai te estimular. Sim. Né? Ela vai te impulsionar. Te motivar, né? Te motivar. Definir objetivos. Isso. Eu lembro que quando eu tava no ensino médio, eu colocava uma plaquinha no meu quarto falando assim, eu vou passar, eu já passei na federal, que sempre foi o meu sonho. E coloquei, e isso me motivava. Às vezes estudava assim, e olhava e falava assim, gente, foco, força e fé. E isso me motivou. A mesma coisa quando eu fui fazer a OAB. Eu já sou advogada. Só que eu já tinha passado por muita coisa. No vestibular eu pilhei um pouco, né? Sim, todo mundo. Coringuei um pouco. Então, quando foi a OAB, eu já fui, assim,
com muitas expectativas acreditando em mim, mas sabendo que não poderia não ser de primeira, né, a aprovação. E isso realmente de criar expectativas, o lado positivo é você acreditar mais em si. Ou então, às vezes, você motivar outra pessoa. Você motivar seu amigo. Às vezes até a gente fala, fulano... Às vezes a expectativa bebe um pouquinho da água da autoestima, da autoconfiança, né? Que é o que falta pra gente realizar, às vezes, os nossos sonhos. Sim. Mesmo, né? E tem até uma coisa que eu falo muito pra Silvinha, e a Silvinha fala muito pra mim. Amiga, se eu queria acreditar muito em mim, do jeito que você acredita. Eu falo assim, amiga, do mesmo jeito que você acredita em mim. Então, assim, é uma expectativa que a gente começa a querer pra si e tem que praticar. Isso é um exercício. Sim. Você criar expectativas realistas. Sim. E, ao mesmo tempo, você também motivar os seus pares, né? Uhum. Você tá ali numa roda de amigos, você não ser essa pessoa cética que não acredita em nada. E só joga pra baixo. Na minha cara. Porque, gente... É outra coisa, me desculpem, mas eu sou a pessoa negativa do rolê. Eu tenho trabalhado também, amigos me perdoem, mas assim, nossa, como é difícil. Eu tenho trabalhado. Eu tô percebendo aqui que eu sou uma pessoa que cria muita expectativa, mas que já espera pelo pior. Meu Deus do céu, vou ligar pra minha terapeuta agora. Agora, amigo, você falou um ponto muito importante de como motivação realmente, né? Se a gente transformar essa expectativa em motivação. Eu tenho alguns amigos que a gente tem uma história muito similar de infância, né? Da vida ali mesmo, de condições de vida, né? De sociais mesmo. Temos uma história muito similar. Mas a única diferença entre nós de hoje eu ter conseguido, fez um curso superior, saiu de casa, mora só, é motivação. Eu fui observar, falei, gente, o que aconteceu aqui que fulano não andou junto, não foi? Aí eu parei pra pensar que a única diferença foi que eu fui criada. Você vai estudar, você vai fazer faculdade, eu tô te criando é pra isso, é pra você ser isso, você vai fazer isso, tananana. E aquilo foi me alimentando. E você era capaz, né? Isso, que eu era capaz e que eu ia conseguir. E pode ser que você entre assim, às vezes, será que era meu sonho? Será que não era? Mas foi algo que me levou pra eu quebrei uma barreira. Né? Na minha família, eu fui a primeira que fez um curso superior na Universidade Federal. Então, assim, você quebra uma barreira dentre várias pessoas. Te move, né? Te move. Então, assim, essa expectativa, muito da minha mãe mesmo, me motivou. E eu percebi isso. Eu falei, cara, a diferença foi aqui. Foi motivação. Não foi dinheiro, não foi nada, foi motivação. Porque às vezes até tem pessoas que têm muito dinheiro e que não alavancam. Assim, né? Que não conseguem sair do lugar, né? Que às vezes até não tem a expectativa do modo bom, né? Sim. Que é de te motivar. Isso. Às vezes a pessoa... quem rodeia é só negativo. Só negativo. Tipo, eu esperava que você fizesse medicina, né? Aí a pessoa vai lá e faz outro curso. E não tem essa motivação de falar assim, minha filha, então... Ou então a expectativa é muito baixa, né? Você não ia dar conta mesmo? Não, que isso. Você não... Eu até já falei algumas vezes... Menina, lembrei. Eu tenho alguns primos que falavam assim, olha, a gente não foi criado para estudar, então ninguém nunca pensou de estudar porque a gente não foi criado. Isso não era um assunto. Então, como essa repetição na minha casa era uma repetição mesmo, vai estudar, vai fazer isso, vai ser a melhor da sala, vai ser vai se entregar, né? Pra que você chegue nisso. Em certo ponto, é uma expectativa criada, que os pais botam, vai botar, gente. Não adianta, vai colocar. Agora, como a gente vai lidar com aquilo, ou se a gente vai morrer com aquilo. Isso é verdade. Questão de... Eu lembrei agora que você falou dos meus pais mesmo, né? Eles sempre motivaram a gente a ser bom. Não, vai estudar porque você consegue. Não, você consegue. Então, assim... Por mais que batia a insegurança,
eu sabia lá no fundo que eu ia dar conta. Mesmo caindo, mesmo às vezes reprovando, igual no vestibular, eu reprovei várias vezes no vestibular da UFT. E mesmo assim, eu sabia que eu ia passar. Então, e isso foi muito mais os meus pais me motivando, né? Claro que do final eu já falei assim, não, se eu não passar... Deixa eu ir embora aqui. Mas isso foi muito dos meus pais, porque eles falam assim, não, minha filha, você é capaz. Só não tá no seu tempo agora. Alguma coisa mexe, ajusta. Então, assim, isso a gente diz nossos pais, mas às vezes é algum amigo, algum chefe, namorado. Então, sempre vai ter alguém que vai te motivar. Nós mesmo, o Clubinho é um grupo que se motiva demais, porque a gente cria uma admiração muito grande, É uma rede de proteção. Criou uma admiração muito grande um pelo outro, e quando chega esses momentos assim, a gente sempre tá lá os primeiros a aplaudir e a motivar, né? A gente tá lá compartilhando tudo, porque isso a gente sabe o tanto que é bom, né? E o quanto, assim, gente, viver sem expectativa, não vamos viver, igual a gente tá falando aqui. Se a gente não tivesse um grupo que se motiva, que se coloca, que fala, não, você vai sim, vai acontecer. É só se você ficar sozinho, e ficar sozinho ninguém quer, né? Ficar aí ao léu, assim, completamente aleatório. Então, não tem como a gente fugir das expectativas que as pessoas criam. Elas vão criar expectativas sobre nós. Agora a gente tem que aprender a administrar. E aprender a negar quando aquela expectativa não condiz com o seu desejo. Sim. E falando em desejo, como a gente começou falando, somos pessoas desejantes. Então, se eu tenho desejo, eu tenho expectativa. Não tem como, meus amores, ter seres humanos sem expectativa. Então, correr dela... Não vamos conseguir. A gente precisa aprender a alinhar melhor. E às vezes é abrir diálogo, é abrir conversa, ser honesto, né? Sim. Ser honesto consigo e com os outros, abrir mesmo. Mas sabendo usar essa expectativa como motivação. Como se acolher também. Se acolher também. E ter mais autocompaixão. Sim. Às vezes a gente pega as expectativas alheias e coloca a gente como... À frente da nossa. Sim, à frente da nossa. Então, às vezes eu vejo a nossa geração sofre muito com isso. De se criticar, de se colocar pra baixo, de eu não dou conta. Então, às vezes falta a gente ter um pouquinho mais de compaixão com nós mesmos. Porque... se a gente pegar as expectativas dos outros e colocar à frente do que nós somos, a gente só vai levar. Aí a gente vai sofrer. Aí a gente sofrer. não vai usar essa expectativa pra algo bom. Sim. Né? Eu acho que era isso, né, amiga? Menina, eu amei, gente, hoje. Foi leve. Já anotei vários temas aqui que eu vou discutir com a minha terapeuta. Amanhã cedo. Eu juro que eu vou ser uma pessoa mais positiva. E esse é o Espetinho de Quinta.